Tchau. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha de agiotas que torturava, e como torturava, né? E ameaçava devedores aqui em Porto Alegre e em toda a região metropolitana. Foram cumpridas ordens, mandados de busca e apreensão, mandados de prisão aqui no nosso estado e até em Santa Catarina. Até agora, 15 criminosos foram presos. A reportagem é da Gabriela Dias. Tá, eu tô pegando 2 mil reais com mendigo pra pagar daqui 30 dias, é isso, né? O prazo para devolver o dinheiro aos agiotas é curto e os juros astronômicos. Quem não conseguia cumprir com a palavra acabava perseguido e torturado. Cara, tu fala em Deus, tu fala em Deus, ô filho. Tu quer falar em Deus, ô p... Hein? Tu quer falar em Deus, rapaz? Nesse outro vídeo, uma vítima foi raptada e mantida em cativeiro. E eu quero que tu me responda, o que acontece com os caras que não pagam as contas? A gente apanha... Cara, tô fudido que tô apanhando. A quadrilha de agiotas estava na mira da polícia há mais de 2 anos. Nesse período, eles movimentaram mais de 40 milhões de reais. O esquema já acontecia antes, mas se intensificou quando o grupo criminoso roubou um banco em janeiro de 2023. As câmeras de segurança de dentro da agência flagraram parte da ação. O que dificultou o trabalho das autoridades foi o uso de uma caixa de papelão. Não dá para ver os criminosos. Essa é a agência estilo do Banco do Brasil, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Foram levados ao todo 600 mil, entre reais, dólares e euros. A partir daí, os bandidos começaram a emprestar pequenas quantias. Quando recebiam o dinheiro de volta, o lucro era de mais de 100%. Mas se o combinado não fosse seguido... Tá ouvindo? Vai trazer pra nós! Bagulho é um crime, Fazenda, cadê ela? Durante a operação foram presas 15 pessoas. A quadrilha vivia uma vida de luxo. Entre as apreensões estão cartões de crédito, dinheiro em espécie, talões de cheque, imóveis, carros e até jet skis. O líder do bando foi detido em Viamão e o braço direito dele na zona norte de Porto Alegre. Os dois participaram do rouba-banco. Eles sabiam onde é que essas pessoas moravam, até porque isso era um dos requisitos para o dinheiro ser ofertado, mas eles descobriam dados de familiares, né, filhos especialmente, locais onde é que moravam, estudavam, e tudo isso eles empregavam depois na cobrança. O dinheiro adquirido através das extorsões era transferido para a conta de laranjas. Ei, tu quer falar em Deus, rapaz? Ei. Que baita trabalho da equipe do delegado João Paulo, né? Vamos aplaudir aí o delegado JP. Parabéns, doutor, parabéns. Brilhante investigação, né? E investigação que resultou... Olha aí o dinheiro aí, ó. Dinheiro que pode ter custado vidas. Você viu como é que começou, né? Com 500 mil reais, pouco mais de 500 mil reais, que eles pegaram aí, roubaram num banco, usaram pedaços de papelão, né, para encobrir, para ninguém aparecer, e a partir daí começaram a movimentar. Você viu quanto girou o total, o valor, a grana, a quantia? 40 milhões de reais. Gente, se tem uma criatura que eu abomino, além de traficante, estuprador, assassino de criança, de mulher, assassino de trabalhador, né? Olha aí ó, o que eu falei, ó. Pedaço de papelão, ó. No dia do roubo, ó. No dia que eles roubaram aí 500 mil, cerca de 500 mil, né? Pouco mais de 500 mil reais nessa agência do Banco do Brasil, na região do bairro Moinhos de Vento. A gente deu na notícia na época. Não lembro se foi aqui no Boa Tarde ou se foi no antigo Brasil Urgente RS, mas a gente deu a notícia na época que aconteceu. Então, janeiro de 2023, a gente já estava no ar. Isso, a gente estava acabando de entrar no ar, a gente entrou no ar no dia 8 de janeiro de 2023, foi logo no comecinho do Boa Tarde Rio Grande. Né? Tem áudio aí, não? Me dá as imagens aí, por favor. Olha o que essa cambada... deixa eu só complementar o que eu estava falando, que eu mesmo cortei minha linha de raciocínio. Eu abomino a Jota. Tá? E sabe por que existe a Jota nesse país? Porque os juros praticados pelo sistema financeiro brasileiro, os juros são... Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer para não parar na cadeia nem responder processo? Os juros praticados, um trabalhador quando vai numa agência bancária... Aumenta o volume aí. Pegando 2 mil reais com mendigo para pagar daqui 30 dias, é isso, né? Eles obrigavam os clientes, né, os devedores a gravarem vídeos. E a tortura, né?
Vários foram torturados. Olha isso aí, ó. Olha pra mim. Cadê meu material? Tu fala em Deus, tu fala em Deus, ô filho. Tu quer falar em Deus, ô hein? Vagabundos. Tu quer falar em Deus, rapaz? A gente apanha. Esse rapaz ficou sequestrado, gente. Eu quero que tu me responda. O que acontece com os caras que não pagam as contas? A gente apanha. Cara, tô fudido que tô apanhando. Então, vamos lá, né? Recuperando, recapitulando, melhor dizendo, por que existem vários agiotas, tem muito agiota aí espalhado por esse país? Porque o nosso sistema bancário é cruel com os trabalhadores. Cruel com todos os trabalhadores. Por quê que eu digo isso? 80% da população brasileira está com o nome em SPC, Serasa, Bacen, né? Tem o tal do registrato também, quando a dívida caduca, mas fica lá, não deveria ficar, né? A lei diz que em 5 anos a dívida tem que caducar e não pode estar em nenhum mecanismo de defesa aí de empresas, lojistas, não pode estar nem no SPC, nem Serasa, nem Bacen, nem no tal do registrato, mas fica. Fica. E como fica? Até porque, quando você fica devendo alguma coisa aí para um banco, esse banco acaba negociando sua dívida para um escritório. E aí, quando vai caducar no outro escritório, passa para outro. E aí a dívida fica eterna. E você sabe, e aí vem a pergunta, mas o povo não paga porque não tem ou porque não quer? Porque não tem. Mais de 70% da população brasileira faz mágica sobrevivendo com um salário mínimo. Quem é que consegue pagar aluguel, pagar as contas, né, de água, luz, telefone e tudo, né, e ainda comer, ter dinheiro, sobrar um pouquinho para poder se alimentar. Então o brasileiro sobrevive com o salário mínimo. E a gente é obrigado, porque quando você está com o nome negativado, vai numa agência bancária para você ver como é que você é tratado. Vai em qualquer agência bancária, qualquer banco. E agora tem os bancos virtuais, né? Onde ninguém te olha na cara também. Mas vai numa agência física e na hora que puxa lá, faz análise de crédito, você está com o nome ou no SPC, ou no Serasa, ou no Bacen, você é tratado pior do que cocô. É isso que infelizmente acontece nesse país. Pior do que titica de galinha a gente é tratado. Você acha que eu também já não passei por isso? Quem é que nunca passou por isso? Só que tem uma diferença. Nós, meros mortais, quando a gente tem dívida, as minhas dívidas, o que eu faço? Procuro parcelar e vou, né, de pouquinho em pouquinho saldando, pagando direitinho, né? Mas os grandões, você acha que só pobre é que fica com dívida aí, é? Os grandões, os magnatas, os tubarões, esses conseguem via, né, bancos estatais, e são vários bancos existentes por aí, né? Eles conseguem empréstimos a fundo perdido e nunca pagam. Nunca pagam, e não pagam porque não quer, não é porque não tem, não. Então essa é a diferença. Quem mais paga no país que a gente vive é o pobre. E aí quando a gente não tem como chegar num banco, porque, né, a gente é tratado pior do que titica de galinha, a gente tem que recorrer a quem? Aos agiotas. E acaba em muitos casos, tem muita gente que perdeu a vida aí nas mãos de agiotas. Eu morei em Mato Grosso aí, foram vários anos, lá tinha o tal do comendador João Arcanjo Ribeiro, que era o demônio lá, agora está prestes a sair da cadeia. Um dos maiores mafiosos do país. Foi preso no Uruguai em 2002 ou 2003, ele. João Arcanjo Ribeiro era um policial civil que se transformou em bandido, virou casaca. E ele foi laranja de muitos políticos famosos lá do Mato Grosso. Começou como laranja, como dono do jogo do bicho, aí foi fazendo tráfico de pedras preciosas, tráfico de armas, tráfico de drogas. Aí quando começou a matar gente graúda, acabou na cadeia. Mas o seguinte, só para resumir, tá? Quem não tem como chegar e conseguir um empréstimo no banco vai viver como? Vai fazer o quê? Me diga. Tem que se sujeitar aos agiotas. E olha como é que acaba aí, ó. Nas mãos de verdadeiras quadrilhas, de verdadeiros grupos criminosos. É complicado, gente. Quem nunca, né? Quem nunca recorreu aí a uma troca de cheque? Quem nunca recorreu aí né? Ô, meu amigo, me ajuda aí. Quem nunca? Né? Quem nunca? Atire a primeira pedra aí, viu? Me dá as imagens aí daquele homem suspeito de abusar.